Tiflins são personagens perfeitos pra quem gosta de uma vibe meio animesca, sabe? Ele é um personagem edgy, sombrio, com chifres, que tem um passado escuro, eles têm um passado sombrio, são incompreendidos pela sociedade, tem um visual bem maluco. Mas se eu te disser que os Tiflins, ou Tiferinos, podem ser bem mais que isso? Oi, eu sou o Rafa e eu falo sobre RPG, jogos e boas histórias. E seguindo essa saga de vídeos que vocês andam gostando bastante, falando sobre as diferentes raças de RPG e como vocês podem incrementar um pouco os personagens dos seus RPGs, hoje chegou o dia de falar sobre os Tiflins, ou como eu gosto de chamar, Tiferinos. Só um parênteses breve aqui, eu gosto muito de trazer nomes em português para os meus personagens, para os meus RPGs, por uma questão de imersão. Quando eu tô jogando RPG, me quebra muito a imersão quando, sei lá, eu peguei um item e de repente o meu mestre fala que é uma Great Sword. E eu sou um guerreiro que falo português, que é o idioma comum, e pra mim isso, pessoalmente, quebra muito a imersão. Então eu sempre gosto de trazer nomes em português, porque eu acho que eles deixam as coisas fazerem mais sentido. Por exemplo, Halflings eu gosto de chamar de pequeninos. É por isso que nesse vídeo eu tô falando sobre Tiflins, mas eu vou falar sobre Tiferinos. Eu acho o nome mais legal. Mas vamos lá, os Tiferinos são uma raça muito impactante, porque eles têm um passado sempre muito importante. Vamos explicar o que é Tiferino caso você não saiba. O Tiferino ele é uma raça que teve contato com alguma criatura do plano ínfero, ou seja, demônios, diabos e coisas do tipo. Por isso que geralmente eles têm a coloração diferente de pele e chifres, uma cauda também geralmente. Ter um Tiferino no teu RPG é algo que automaticamente vai ser muito impactante, porque obriga o teu universo a ter demônios. Porque para a existência de um Tiferino, ele precisa ter tido contato, a mãe ou o pai dele ter tido contato com um ser de outro plano. Então isso já muda bastante, porque se você quer fazer um RPG que é mais realista, não existe Tiferinos. Agora, se tu vai permitir que tenha um Tiferinos no teu RPG, tu automaticamente tem que pensar como é que funcionam os demônios dentro do teu universo. Mas de onde é que vem essa ideia dos Tiferinos? Eu acho que é interessante a gente começar a pensar aqui para depois eu mostrar como você pode sair desse estereótipo de sempre fazer um Tiferino estilo Sasuke, sabe? Sou sombrio, odeio a vida. Dá pra fazer coisas muito interessantes com o Tiferino. Eles surgiram primeiro no Advanced Dungeons and Dragons 3ª edição. E na época, eles eram chamados de Plane Touched, que seriam tocados pelo plano. Tocados pelo plano eram criaturas que eram tocadas e tinham origens de outros seres que não do plano material. E aí dentro dessa categoria estavam seres tocados por demônios, mas também seres tocados por fadas, seres tocados por qualquer ser de outro plano. E dentro disso estavam os Tiferinos. Só depois da história realmente que os Tiferinos viraram uma raça a ser jogável. E um detalhe que eu acho que muita gente passa por cima é que os Tiferinos, eles são tocados por qualquer raça ínfera, não somente por demônios e diabos. A gente tem a concepção de Tiferinos com chifres e cor diferente, mas eles não são somente tocados por esse tipo de ínferos. Você pode ter, por exemplo, um Tiferino com pelagem felina, porque ele pode ter sido tocado por um Rakshasa. De repente, teve uma história aí a ver com Rakshasa, que é um ser ínfero. Ou talvez ele tenha patas de elefante, porque a origem dele vem de um Hellfant, sabe? Que é uma criatura também que eu acho muito legal e pouco utilizada. Então, ele não precisa ser necessariamente somente meio demônio, ele pode ser meio qualquer criatura ínfera, e aí já começa a ter bastante abertura para diferentes tipos de personagens. Ainda assim, eu sinto que se foca muito na origem do personagem Tiferino, sendo que eu acho que o mais interessante não está necessariamente nisso, e sim em como a sociedade age em volta dos Tiferinos. Como a sociedade do teu RPG lida com a presença de Tiferinos? E se no caso tu é o jogador, como que o teu personagem lida com a maneira que a sociedade vai lidar contigo? Vamos lá. Existe preconceito na sociedade com os Tiferinos? De repente, se for um mundo com muitas raças diversas, talvez não se importem tanto. Agora, se Tiferinos forem algo mais raro, de repente os pais não gostam que as crianças passem perto de Tiferinos porque entendem que eles são demoníacos, que eles podem ter alguma tendência ao mal. Ou, por exemplo, existe uma marginalização desses Tiferinos. Um RPG que eu tô criando agora, por exemplo, que ele é de Old Dragon, então ele não é tão magia assim absurda. Os Tiferinos, eles são raros, mas existem. Nesse meu RPG, por exemplo, aos Tiflins é resguardado o papel muito de entretenimento. Então, eles são vistos meio como chacota. Às vezes eles trabalham em bordéis, em situações extremamente deploráveis, ou muitas vezes eles acabam trabalhando como bardo, porque tem mais carisma. E, inclusive, tem muita gente que, para tentar fazer a vida como bardo, se finge de Tiferino, botando alguns chifres e
assim as pessoas acabam se atraindo mais à música dessas pessoas. Então, olha aí, eu acabei de criar uma maneira em que no RPG tu pode fazer uma história própria do teu Tiferino a partir disso. Um exemplo legal de como fazer uma marginalização de uma raça é o filme Distrito 9. Vai fazer sentido, tá? Nesse filme, se você não conhece, alienígenas chegam na Terra e automaticamente o governo cria meio que um cerco em volta desses alienígenas e eles acabam sendo marginalizados completamente. Então, existe ali sociedade em que esses alienígenas se misturam com os seres humanos, mas a eles fica somente trabalhos extremamente braçais, uma situação de pobreza, muitos deles são viciados em droga. Então, eu vejo uma possibilidade de fazer algo parecido com o Tiferinos. E agora olha a riqueza que tu criou de mundo com esse simples detalhe. Porque a partir dessa situação social de ter colocado um Tiferino no teu mundo, tu pode pensar como esse Tiferino vai reagir a essa maneira. Ele vai ter vergonha da origem dele, ele vai tentar esconder os traços demoníacos dele, ou de repente ele vai ter orgulho e vai querer botar fogo em tudo e vai querer ser extremamente revoltado, ou de repente ele vai querer ir atrás da origem planar dele. Quem é que foi que criou ele? O que aconteceu com a mãe ou com o pai dele que fez ele ser tocado por uma criatura ínfera? E aqui o mestre tem a possibilidade de trazer esse passado pro personagem e também trazer, consequentemente, para a campanha. Se esse personagem foi tocado por um demônio específico, esse demônio pode aparecer na campanha como um gancho importante. Ou, de repente, a maneira como a sociedade trata esse personagem Tiferino pode também ser um gancho importante para a campanha. De repente, ter um Tiferino no grupo pode trazer consequências negativas pro grupo de RPG. De repente, eles não podem entrar em algum lugar porque o lugar não permite Tiferinos. Ou, de repente, eles não conseguem algum trabalho porque o contratante não acredita que um Tiferino pode fazer esse trabalho. Ou, de repente, eles tenham que esconder o Tiferino para isso. O contrário também pode acontecer. De repente eles podem ter acesso a alguns lugares mais obscuros pela existência de um Tiferino, ou de repente alguém tem uma atração maior por Tiferinos e aceita o grupo porque existe um Tiferino nesse grupo. Olha a quantidade de coisas que aconteceu quando tu traz esse aspecto social para uma raça marginalizada. Então o personagem tocado por um ínfero é muito mais do que a estética legal, é muito mais do que ter chifres, do que ter uma coloração de pele diferente. Ele tem uma história, ele carrega peso consigo, não é somente um ser humano que nasceu da união de dois humanos, sabe? Existe toda uma situação de como aquele humano acabou se juntando com um ser de outro plano. E aí existe muita história para ser feita e muito impacto social e, portanto, muitos ganchos na tua aventura. Então, se tu quer fazer um Tiferino só pela estética, eu diria que talvez não seja a melhor opção, tá? Talvez é melhor tu fazer um ser humano com alguma deformidade e pronto, porque se tu quer fazer um Tiferino, toda essa bagagem de ser um ser tocado por um demônio entra em jogo. Como que a gente agiria com isso na vida real? Como que a gente agiria sabendo que uma pessoa que tá do nosso lado foi tocado por um ser extremamente maléfico? Será que essa pessoa também é maléfica? Será que tem como ela fugir dessas raízes? Será que mesmo tendo sido originada por um ser que faz mal naturalmente, essa pessoa consegue fugir dessa tendência, não ser mal, ser boa? Será que ela tem interesse de fazer isso? Pessoal, antes de seguir o vídeo, eu só vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu vejo que tem muita gente que vê os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, então só apertar o botãozinho de inscrever-se e ativar o sininho, eu prometo que tu vai tirar um 20 no teu próximo D20. Mentira, não consigo prometer isso, mas por favor, faça isso. Valeu! Então, ao escrever um Tiferino, se tu tá fazendo um personagem Tiferino, escreve esse tipo de coisa, escreve como ele reage a esse preconceito, escreve como ele vai lidar com as situações que podem acontecer, porque para um ser assim, acontece isso todos os dias. E se tu é um mestre de RPG, escreve como um Tiferino impacta na sociedade, porque o teu grupo precisa saber disso. O jogador que vai fazer um Tiferino precisa saber disso. Se o teu mundo tá pouco se lixando para a existência de seres tocados por demônios, porque de repente é um universo que isso é comum, ou se o universo é algo que impacta ter um ser com chifres, um ser diferente. Isso vai ser muito importante, não somente para a criação do personagem, como para a construção de universo. Um mundo com seus preconceitos, com suas injúrias, é um mundo com história. É um mundo que conta passados diferentes. E isso dá uma riqueza de construção de universo muito grande. De repente, algumas partes do teu universo têm preconceito com Tiferinos.
outras não. Outras cidades são mais liberais, ou de repente saindo do continente tu acha um lugar cheio de tiferinos e esse personagem pode se sentir completamente em paz. Então, olha quanta coisa se abre quando tu coloca uma raça que tem um passado tão diferente. Isso tem que ser explorado, se tu vai usar um tiferino. Vou até corrigir, não é que tem que ser explorado, mas não ser explorado é um grande desperdício. E é isso que geralmente eu falo nessa saga de vídeos. Que eu não tô dizendo aqui que você tem que fazer um personagem que sofreu preconceito, não é isso. Mas ao mesmo tempo, se existe a possibilidade de fazer isso, é um grande desperdício não utilizar. Porque se tu vai usar um tiferino só pra ter chifres, como eu falei antes, ele pode só ter uma deformidade. De repente algum mago fez um feitiço nele que criou chifres. Tá bom, se é por estética. Agora, se tu tem a possibilidade de fazer algo tão imersivo, com mais conteúdo, com mais substância, por que não explorar isso? Às vezes os mestres acabam focando muito em como fazer uma história diferente, com sagas épicas e grandes reviravoltas, e de repente a melhor história tá na origem do personagem que o teu jogador fez. De repente nisso aí pode vir os melhores ganchos, e nisso pode vir a melhor maneira de engajar todos os jogadores de um grupo por um único objetivo. Tieflings não são personagens simples a serem interpretados, existe uma bagagem muito grande, existe toda uma situação social que geralmente é implementada, mas como mestre eu adoro quando um jogador meu faz um tiferino. Para mim é uma oportunidade de criar muitas histórias, de criar muitos ganchos, de criar muitos dilemas morais, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer como mestre de RPG, deixar os jogadores em xeque sobre o que eles vão fazer, qual que é a decisão certa para fazer, e por fim, dar a possibilidade de fazer o que eu mais gosto no RPG, que é a criação de uma história coletiva. Então é isso, pessoal, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, eu vejo que vocês estão gostando bastante desse tipo de vídeo em que eu falo sobre teorias e confabulações das raças de RPG, então eu já fiz sobre os elfos, sobre os anões, sobre os tiferinos, se vocês quiserem alguma outra raça específica, coloca aí nos comentários, tá bom? Então muito obrigado, pessoal, eu vou ficando por aqui, bons jogos e até a próxima.